Eu não sei se você, assim como eu, de vez em quando se pega com o desejo de ser uma pessoa mais bem resolvida. Eu penso nisso algumas vezes. Eu gostaria de ser uma pessoa mais bem resolvida. E claro, não vou ser aqui hipócrita de dizer que não penso que pessoas ao meu redor também poderiam ser pessoas mais bem resolvidas. E muitas vezes isso facilitaria muito a minha vida, provavelmente também facilitaria muito a sua vida. E pensando nessas coisas recentemente, estava olhando aqui para o texto de Romanos, no capítulo 7, e vendo o apóstolo Paulo com essa mesma crise. Parece que Paulo também desejava ser uma pessoa mais bem resolvida, e ele dizia que não entendia algumas vezes o que acontecia com ele. Ele diz assim, lá no verso 15: Eu não entendo o que eu faço, pois eu não pratico o que quero, e sim o que odeio. E ele vai dizer que isso o leva a concordar com a lei, porque a lei é boa, e na verdade a lei só revela que nós ainda não chegamos lá, e ele vive essa incongruência de dizer o que eu faço não é o que eu quero fazer, muitas vezes eu faço o que eu não gostaria de fazer. Essa crise habita o apóstolo Paulo, essa crise me habita, e eu imagino que essa crise muitas vezes te habita. Eu chamo isso de uma boa crise. Eu acho que essa é uma crise que nós devemos carregar conosco na nossa vida cristã. É uma boa crise para se ter. Por exemplo, se você não está conseguindo fazer o bem que sabe que devia fazer e que você gostaria de fazer e não consegue, você deve ter pelo menos a crise de não estar conseguindo. Acho que um desafio da nossa cultura atual é que as pessoas não querem demorar tempo nessas questões. E muitas pessoas estão deixando de ter essa crise. Eu acho que, no mínimo, todo cristão deveria ter esse tipo de crise. A crise de saber o que eu devo fazer e não estou conseguindo fazer. A crise de saber o que é bom e parece que há um conflito interior em mim. Isso tem que provocar uma crise em nós, porque o maior sintoma de que nós temos, de fato, uma doença é já não perceber esse tipo de crise. Se eu não fico com a crise e acho que o jeito que eu estou levando a vida é um jeito bom, então provavelmente eu tenho um problema grave, eu tenho uma enfermidade que precisa de cura. Portanto, eu queria te convidar hoje a pensar em como ter uma crise boa. Como viver como o apóstolo Paulo e dizer: eu vivo um desentendimento comigo mesmo. Você tem desentendimentos com você mesmo ou você está conformado com a forma como vive? Você se desculpa nos comportamentos geracionais e pensa: mas a minha tia é assim, meu primo é assim, minha mãe é assim, minha avó era assim, e eu vou ser assim. Você é daquelas pessoas que cantam a famosa música da Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim? Não, o Espírito Santo tem uma obra para realizar na minha e na sua vida. E ele pode visitar as partes mais intocadas da nossa vida e pode ir lá e transformar aquilo para a vida. Portanto, eu acho que nós deveríamos ter crises boas. Se a vida é uma vida que tem crise independentemente, então poderíamos escolher viver em crises boas. O que o apóstolo Paulo está dizendo com essa crise boa de querer ser uma pessoa bem resolvida é que ele assume, nesse desentendimento com ele mesmo, que o mal habita nele. Ele diz: o mal habita em mim. E isso tem uma coisa profunda para a gente meditar, que é, ao dizer o mal habita em mim, ele também está dizendo, não é que o mal habite nos outros, porque muitos de nós nos desculpamos em relação ao nosso comportamento, à nossa atitude, à nossa ação, no comportamento do outro. Então nós justificamos a nossa ira, nós justificamos o nosso ressentimento na forma como o outro nos tratou, ou na palavra que o outro nos dirigiu, ou na indiferença que o outro provocou com relação a nós. E, e isso, na verdade, reforça o que o Paulo está dizendo, que o mal habita em mim. Por que isso reforça? Vamos fazer isso, vamos dizer isso de uma outra forma. É, quando o outro diz uma coisa para mim ou de mim que não corresponde com a realidade, o mal habita nele. Mas a partir do momento que eu tenho raiva ou ira com o que o outro disse ou fez comigo, então o mal agora habita em mim. Essa é que é a questão, esse é que é o drama que nós estamos tratando aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, de sermos
Temos essa crise de sermos uma pessoa mais bem resolvida. Infelizmente, parece que nós ficamos mais chocados, mais tristes, mais indignados com o que o outro fez conosco do que com a forma como eu reajo ao outro. E quando eu comecei esse vídeo a dizer que de vez em quando me pego angustiado porque percebo que ainda não sou uma pessoa bem resolvida e gostaria de ser uma pessoa mais bem resolvida, é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. É quando eu vivo circunstâncias, situações, seja com os meus filhos, seja com a minha esposa, seja com os meus amigos, seja na dinâmica da igreja, onde eu tenho sentimentos interiores, ou até verbalizo algumas coisas, ou isso aparece na minha expressão, com base no que alguém disse ou no que alguém fez, e eu penso, poxa, por que eu ainda reajo dessa forma? Por que eu ainda sinto o que eu sinto? Eu não quero sentir isso, eu não quero reagir dessa forma. E muitas vezes eu reajo da forma que não quero ou sinto da forma que não quero, enquanto eu sei o que era suposto reagir ou sentir ou dizer. Essa é a crise que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Porque pior do que o que alguém faz comigo de errado é eu ficar com raiva da pessoa que fez alguma coisa comigo de errado. O pastor Paulo Borges Jr. vai dizer isso. Ele diz que quando eu reajo ao errado do outro de uma forma que também é equivocada, porque não transparece graça, não devolve perdão, não devolve afeto, não devolve redenção, eu quebro a possibilidade de esperança. Então, quando alguém age errado comigo e eu devolvo a ele a raiva ou algum outro tipo de pecado, vamos dizer assim, eu então matei a esperança. Tem que haver esperança para alguém que faz alguma coisa errada. Pense se Jesus tratasse com Pedro na dinâmica do que Pedro disse ou na dinâmica do que Pedro fez. Não haveria esperança para Pedro. É exatamente porque Jesus não se ressente, Jesus não se ira, Jesus não devolve com raiva, é que há esperança para Pedro. E se há esperança para Pedro, há esperança para mim e para você. Agora a questão é, as pessoas que se relacionam conosco desfrutam de esperança diante dos seus erros? Você é o tipo de pessoa que alguém pode errar com você? Eu sou o tipo de pessoa que alguém pode errar comigo? Muito difícil isso. Muito difícil. Eu tenho pensado sobre isso. Jesus era o tipo de pessoa que as pessoas podiam errar com ele. Mas parece que nós estamos nos tornando, apesar de dizermos que parecemos com Jesus, e, aliás, que queremos parecer com Jesus e dizermos que somos seus discípulos, infelizmente parece que as pessoas não podem errar conosco. Parece que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que dizem a mim e a você. Parece que as pessoas hoje têm que tomar muito cuidado com o que diz a igreja publicamente, senão a igreja vai fazer um protesto, vai abrir uma ação, vai processar, enfim. As pessoas podiam errar com Jesus. As pessoas podem errar conosco. O convite da crise boa que eu estou aqui trazendo para você hoje é você ter menos crise com o que fizeram com você e ter mais crise com o facto de que ainda você reage tão mal ao que fizeram com você. Eu não estou fazendo esse convite como quem está fora disso. Eu estou fazendo esse convite para mim mesmo. Eu gostaria de ter mais crise com o facto de que eu ainda reajo mal com o que fizeram comigo, do que a crise que eu tenho tido com o mal que fizeram comigo. Eu quero evoluir de problema, eu quero ter batalhas mais elevadas, eu quero ser uma pessoa livre, eu quero ser livre das expectativas, eu quero ser livre do mérito, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu fiz aquilo, e ficar contabilizando tudo que eu fiz. Eu quero ser livre da culpa, eu quero ser livre do reconhecimento, quero ser livre do ressentimento também, quero ser livre, quero ser grato, eu quero ser uma pessoa mais leve. E a solução para isso, para a gente fechar aqui, é o que nós já temos conversado em outros vídeos, é mais convivência com Jesus. Se Jesus era o tipo de pessoa com que outras pessoas podiam errar com ele, talvez se nós convivermos mais com Jesus, nós também vamos nos tornar, talvez não, nós na convivência com Jesus vamos nos tornar mais essas pessoas na qual outros podem errar conosco. Nós não estamos precisando de mais informação sobre Jesus, nós estamos precisando de mais convivência com ele. Nós estamos precisando de mais do que simplesmente imitar o seu comportamento no momento pontual, é passar a partilhar
o coração de Jesus. Qual é o coração que Jesus tinha? Mais do que imitar aquele comportamento naquela hora, aquela fala, decorar palavras religiosas, é a partilha desse coração. Porque copiar um modelo exige força da gente. Mas caminhar como uma pessoa vai transformar os nossos desejos. Você sabe disso. Eu recentemente estava pensando na minha esposa, que não tinha uma série de desejos que ela tem hoje, mas que ela foi pegando de mim na convivência comigo. E eu também, desejos que eu não tinha antes e passei a ter na convivência com a minha esposa. Se você conviver com Jesus, você vai ter os desejos que ele tinha. Nós não vamos aprender a amar lendo instruções, nós vamos aprender a amar convivendo com Jesus. Nós vamos nos tornar essas pessoas que alguém pode errar com a gente na convivência com ele. Nós aprendemos caráter é por convivência, não é por mais informação. Portanto, abra espaço na sua vida para essa convivência. Meditação na palavra, tempo de oração, momento de se retirar para estar na presença de Deus, conversar com Ele sobre esses dramas, o que te afeta, por que você ainda sente tanto o que fazem com você, por que você tem tanta dificuldade com alguém que erra com você, por que você também tem tanta dificuldade quando você provavelmente erra com alguém. Se Jesus era essa pessoa com a qual nós podemos errar. Então, vamos ter crise boa, vamos ter essa crise de estar num desentendimento com a gente mesmo e não se contentar com essa reação toda vez que fica desproporcional ou às vezes até proporcional ao que o outro fez. E que se a reação for desproporcional, seja desproporcional como a de Jesus. Que enquanto os outros ao seu redor mereciam condenação, ele foi desproporcional e ofereceu perdão. Deus te abençoe.